uma pessoa também avançadíssima dos Estados Unidos, chamada Rachel. E a Rachel fez um comentário muito interessante. Ela falou assim, olha, quando a gente fala de espiritualidade nos Estados Unidos, mas eu digo essa espiritualidade mais avançada, nós estamos falando de Califórnia. Então ela falou, saiu da Califórnia, é mentalidade tradicional. Agora ela falou, o que eu encontrei no Brasil? Eu vou na esquina, eu vou na rua, eu vou na padaria, converso com uma pessoa, ela entende de espiritualidade avançada. E não me olha com cara de louca. Sério mesmo? Então, no Brasil, nós temos uma população que eu entendo até que, sim, por influência das religiões, no sentido positivo das religiões, que está muito mais avançada nesse sentido da gente poder falar esses assuntos. Quer dizer, se a gente pensar em 10 anos atrás, falar um assunto tão avançado como esse, as pessoas iam simplesmente... Seria um choque para elas. Dizer, esse cara que está falando é louco. Totalmente louco. Que ainda tem esse tipo de visão, né? Sim. Mas é menor do que era no passado. Exatamente. E a sua perspectiva é de daqui para frente esse tipo de conteúdo vai abraçar mais gente? Muito mais. E o Brasil seria um grande farol para essa transição planetária? Um grande farol para essa transição planetária. E isso a gente vendo na população em geral. Uma abertura para assuntos de espiritualidade que, infelizmente, em outros países, por exemplo, se você for mais para a Europa, é um país, é um continente que está tendendo a um ateísmo, a total negação da espiritualidade. Os países mais ateus do mundo estão lá. Caramba, sério? Cada vez é um, já foi a Suécia, agora é outro. Então, para essa atitude. E aí eu vou trazer o Damásio. O Damásio, ele falou assim, numa época que estava se discutindo muito sobre uma nova civilização. Quem é o Damásio? Damásio é um filósofo italiano que fez um trabalho sobre o ócio criativo. Quanto o ócio pode ser uma coisa criativa. E é uma coisa que na época ele foi super criticado. Como ócio criativo? A pessoa fica na vagabundagem, vai ter criatividade? Sim, sim. Nos momentos de que a gente dorme, nos momentos que a gente está relaxado, é aí que vem a criatividade. Ele estava perfeitamente certo. Aí ele veio fazer uma entrevista no Brasil. E aí se perguntou para ele, bom, em que país você acredita que vai surgir a nova civilização? Ele fez um discurso bem interessante. Ele falou, olha, a Europa é o velho continente. A Europa é um museu. A Europa já foi. Mentalidade europeia antiga. Estados Unidos é o presente. Mas também está se consolidando como um presente que vai permanecer do jeito que está. Eu apostaria em 3 países. E depois da aposta dele eu vou dar a minha. Então ele falou, eu apostaria para o país que vai liderar a nova civilização, eu apostaria em Índia, Austrália ou Brasil. Caramba, sensacional. Eu não apostaria na Austrália, porque a Austrália ela foi para um caminho muito autoritário, europeu-americano. Sim. É uma mescla de Europa e Estados Unidos, então eu acho que ela ficou parada nesse tempo. E as liberdades deram uma ruída lá também, né? Sim, exatamente. A Índia é fabulosa, né? Mas eu acredito que devido aos problemas sociais que tem lá, pobreza gigantesca, exploração da população, então... Muito densamente povoada. Densamente povoada, já é o país mais habitado do mundo. Então, eles têm problemas sociais muito difíceis de serem resolvidos. Então, eu apostaria no Brasil. Mas não, e eu coloco isso também no meu livro. Eu coloco os argumentos que eu aposto no Brasil. Por exemplo, miscigenação racial. Então, no Brasil não tem racismo? Claro que tem. Mas é muito menos intenso do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou na Argentina. Ou na Argentina. Que coisa feia, né? Mas é muito menor.
E na Argentina, especificamente, eles se sentem europeus e sempre houve uma perseguição muito forte aos negros. Sim, né? eu li que eles realmente tiveram uma política de branqueamento da população, Sim. né? Em 100 anos eles se transformaram. E isso aconteceu muito, é um dado histórico importante, porque eles faziam as guerras e colocavam na linha de frente os negros. Exatamente. Nossa, sério? E aí os negros morriam Eles em faziam de quantidade. propósito Propositalmente, para morrerem. Então eles fizeram propositalmente o branqueamento da população. Então, essa miscigenação que nós temos no Brasil, o fato de aceitarmos, né? As diferenças. Convivermos. São Paulo, por exemplo. Você vai num canto, você vai encontrar sírio-libanês. Hospital sírio-libanês. Da colônia sírio-libanesa. Você vai para outro canto e encontra os pretos. Uma cultura maravilhosa, né? E de todas as influências maravilhosas no Brasil. Depois você vai para outro canto, vai encontrar os índios, né? Vai encontrar muitos europeus que vieram para cá. Judeus. E nós, exatamente, coreanos atualmente, e nós abrimos as portas para todas as culturas, mas nós aceitamos uma miscigenação, coisa que os outros países não aceitam. Entendi. Então, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você vai ter a elite branca, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, elite branca, que ainda hoje tem muito racismo com os pretos. E isso gera um ódio racial muito forte. Eu trabalhei, meu pai revezava comigo, trabalhei lá em Nova York também, cuidava da clínica lá quando ele vinha para o Brasil. E eu vi isso na pele, senti na pele a revolta, né? Muito forte. Então, por exemplo, mesmo os Estados Unidos é uma elite branca, que ele não nos considera, inclusive nós latinos, brancos. Eles acham que nós somos outra subespécie. Sim. Latino. Eles colocam a gente como latino. Como latino, mas assim, vocês racial. não são brancos. Isso. Vocês são latinos. E você pode ter pele clarinha, olho claro, seja o que for. Ah, você é do Brasil? Você não é branco. Então, lá se caracteriza por uma elite racial. E no Brasil, não. No Brasil, nós aceitamos. Então, tem uma série de fenômenos acontecendo no Brasil que eu acredito que nos ajudem a ser essa civilização do futuro. A ser essa civilização do futuro. E, principalmente, em termos humanos, que é o que faz a diferença. Né? Em termos tecnológicos, provavelmente acompanharemos as tecnologias de outros países. Né? Mesmo que mais lentamente. Acompanharemos, mas o mais importante é o desenvolvimento humano. Esse é o desenvolvimento importante. Justamente para voltar como era lá no passado. Sim. Para ser menos denso. Sim. E mais próximo da fonte de luz. Sim. Mas eu posso fazer uma observação? Será que no futuro a gente vai ter diferenças entre países? Será que essas diferenças entre países, fronteiras, não é uma coisa atual? Que meio que a gente acaba vendo, tipo, Brasil, Estados Unidos. Entende? Sim. A minha... Entendo perfeitamente. Ser uma coisa mais unificada, a humanidade como algo comum, único. Sim. E eu aceito completamente seu argumento. Nós vamos ter uma humanidade única. Né? Agora, neste momento, ainda temos essas diferenças de países e, infelizmente, diferenças raciais. E isso nos atrapalha muito no desenvolvimento. Então, no futuro, sim. No futuro, eu entendo que as fronteiras vão ser mais simbólicas e nós vamos pensar no planeta Terra, que é o que nós precisamos pensar. Então, precisamos pensar na pobreza da África, precisamos pensar em ajudar as pessoas, por exemplo, de Gaza, que vivem uma situação terrível, ajudar o planeta de várias formas, só que como a gente tem essa mentalidade de país, isso nos deixa... De fronteiras. Alienados do processo planetário. Então, eu concordo com você, mas entendo que isso chegará em etapas. Acredito que chegará em etapas.
E você acha que isso está muito longe? Porque você disse que o ápice seria 2030. E muitos dizem que a data ali final seria por volta de 2054, Isso. 2060. Então, e por que eu cheguei nesse número de 2030? Por estudos muito importantes, eu vou colocar a conjunção de 2 estudos, Apocalipse, mais a questão de quando a gente pensou que haveria a transição planetária. Primeiro foi colocado em 2012. Sim. Por causa do calendário maia e tudo mais. Tinha fundamento? Tinha. Então, os maias intuíram corretamente que o fim dos tempos aconteceria em 2012 porque viriam novos tempos? Corretamente. Mas aí tem um cálculo bíblico, né? Que um tempo, mais meio tempo. Então, um tempo foi 2012. 2024, mais um tempo. Mais meio tempo, 2030. Então, fazendo esse cálculo, que é um cálculo que está lá no Apocalipse, aí eu cheguei a esses números. Então, a transição planetária, na minha visão, pelos meus estudos, começou em 2012, passou por um momento muito importante em 2024, e em 2030 ela estará completa nesse ápice, mais um ápice para a cordilheira, para permanecermos no cume, exatamente. E não decairmos, né? Não montanha, não efeito montanha, mas efeito cordilheira. Esse cume tem a ver com, a gente pode colocar com a frequência da Terra, né? A frequência Schumann, que hoje a gente vê que ela varia pra caramba, dia a dia. Tem dia que bate lá 100 Hz, outros dias vai para 20. Seria algo que ficasse numa frequência mais alta? Então, frequência Schumann é um assunto muito interessante. Porque se você pegar um cientista mais tradicionalista, ele vai falar que frequência Schumann é estável, não tem essas alterações, sempre foi assim, etc. Agora, se pegarmos estudos um pouco mais avançados, dá para a gente estudar essa frequência Schumann de uma outra forma. Então, realmente, nesses estudos mais avançados, nós podemos entender que a frequência Schumann ela vai se tornar diferente daqui para frente e vai tornar o planeta também todo numa frequência mais elevada. Mais estável, numa frequência elevada estável. Estável, que é o efeito cordilheira. Sim. Sobre frequências mentais, também entramos em estudos avançados, né? Porque as nossas emoções também têm frequências. Num estudo específico, de novo, o cientista tradicional vai negar, vai dizer que nada disso é válido, mas os cientistas mais avançados vão aceitar. As nossas emoções negativas nos deixam numa frequência muito baixa. Então, por isso que o sistema quer que as pessoas fiquem no medo. Que é baixo. Na culpa. A frequência mais baixa é vergonha. A mais baixa de todas é vergonha. Então, o sistema quer que as pessoas fiquem nessa frequência mais baixa, para não elevar a frequência vibratória. E as frequências mais elevadas são dos sentimentos, de amor, felicidade, harmonia. Então, o estudo dessas frequências também é um estudo avançado. Por quê? Porque aí que eu vou falar de uma transição de ciência muito importante que alguns cientistas talvez não tenham entendido. A ciência materialista é coisa do passado. E eu vou trazer aqui um livro. Amit Goswami. Ele escreveu um livro chamado O Universo Autoconsciente. E aí é uma mudança maravilhosa, que é o seguinte. Ele fala, a ciência tem trabalhado como unidade do universo a matéria. Não é a matéria. A unidade do universo é consciência. Nossa. Que inclusive produz a matéria. É um livro maravilhoso.
Eu tive a honra, né, de assistir uma apresentação dele no Brasil. Ele veio para o Brasil um tempo atrás, né? Participou daquele Roda Viva, né? Sim. E, evidentemente, colocaram lá pessoas, vamos dizer assim, da ciência tradicional, que tentaram derrubar ele o tempo inteiro, mas ele era muito inteligente, não deixava se derrubar. Mas isso que é importante. A unidade do universo é a consciência. Onde é que está a consciência? Em cada cantinho. Onde é que está a inteligência suprema? Nesse cantinho aqui, nesse cantinho aqui, nesse cantinho aqui. É a consciência que envolve o universo. É o que a religião chamou. Deus é onipresente. Onisciente. E uma palavra muito melhor é essa que você usou, onisciente. Então, a unidade do universo é a consciência e, segundo ele, é a consciência, inclusive, que produz a matéria. Por quê? Vamos falar de matéria e energia. O que é a matéria? É a energia numa velocidade menor. Isso é matéria. Quem descobriu isso? Einstein. Ele fez a famosa equação da conversibilidade de matéria e energia. E igual a mc2. Essa equação diz exatamente o que eu acabei de falar. Energia é a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa é a fórmula dele. Caraca, nunca tinha entendido dessa maneira. O que ele falou é o seguinte: energia é matéria vezes velocidade da luz. Ou seja, quanto menor a velocidade. Exatamente. Então, matéria é a energia mais parada, mais estática. Por isso que nós viemos de seres de luz e chegamos nesse estado porque nós rebaixamos muito a nossa consciência. Então, por exemplo, quando eles alienam a população, eles deixam as pessoas com a consciência muito rebaixada. Sim. E se agora começarmos a ter cada vez mais consciência, nos aproximamos da luz. Quem deixou isso? O Einstein. Maravilhoso. O Einstein deixou isso muito claro. É que, vamos dizer assim, não se deixou muitas pessoas raciocinarem sobre isso. Porque o sistema funciona da seguinte forma. Eles pensam as coisas mais avançadas nas reuniões que eles fazem. E deixa a população com fofoquinha, de artista, com... Vou usar um termo aqui, para não ser um termo forte, gluteologia, estudo dos glúteos, né? É isso. E dá para a população isso. Então, o que acontece? A população fica nisso. Ela não é totalmente culpada disso, porque ela é muito estimulada para isso, e eles ficam com os estudos avançados. Então, eles sabem perfeitamente o que o Einstein falou e o que representa. Agora, eles querem manter a ciência materialista, porque, de certa forma, com a ciência materialista, você domina a população. Você coloca restrições, você impede essa população de expandir na consciência. De acessar o poder interno delas, né? De voltar à fonte. Sim. Porque, no fundo, a ciência acaba virando um dogma que bloqueia as pessoas de acreditarem nessas hipóteses. Especialmente a ciência materialista. Então, a ciência materialista, a gente precisa entender o seguinte. Ela dominou a humanidade no século XX. Agora estamos no século que nós precisamos superar completamente a ciência materialista. E entender as coisas mais do ponto de vista, como eu falei, energético e de consciência. Então, segundo a Amit Goswami, o universo é regido pela consciência. A consciência suprema está aqui. A pessoa pensa, eu posso enganar Deus. Não pode. Está aqui, está aqui, está aqui. Eu posso ser pilantra e Deus não vai ver. Mas é claro que vai ver. Ele está em toda parte. Então, uma visão mais materialista não dá essa dimensão para a pessoa. E a pessoa pode pensar de forma limitada e restrita. Sim. Se você tira essa ciência materialista e coloca uma ciência mais avançada, a partir de Einstein, ou da física quântica bem entendida, porque também, se a gente não entende bem a física quântica, começa a falar coisas que a física quântica não fala.
mas bem entendida. Então, pega a partir de Einstein, por exemplo, já. Você começa a entender o mundo de uma outra forma. Então, nós precisamos entender o seguinte: estamos entrando nessa era da consciência, que é uma era de altíssima vibração e uma coisa bem simples. Ué, se vergonha, culpa, medo, raiva são frequências baixas, todo dia o que eu devo fazer para aumentar a minha consciência? Ir para elevadas frequências vibratórias, amor, felicidade, bem-estar, porque meu pensamento também vai começar a raciocinar nessas elevadas frequências. Eu saio de um raciocínio de medo, que é um raciocínio restrito. Então, o raciocínio de medo é assim: tem assalto em toda esquina, eu não saio de casa. Se eu tenho uma consciência mais elevada, eu posso pensar assim: bom, eu vou procurar me reunir à inteligência suprema e eu vou fazer decretos, por exemplo, de proteção, para que a inteligência suprema me avise dos perigos. Então, eu posso sair de casa? Posso, com essa consciência mais elevada. Então, se nós trabalharmos nesse nível de frequência mais elevada, com a consciência mais expandida, nós mudamos completamente a nossa vida. Incentivamos outras pessoas a mudarem. E aí ajuda a transição. Exatamente. Vira uma bola de neve. Esse é o ponto que você falou, que é o ponto que eu acho que é o mais importante. A transição planetária não é de fora para dentro, é de dentro para fora.